Olá pessoal, eu sou Rebeca Romero, sejam bem-vindos, chegando aqui com mais uma entrevista para vocês que vai render muito assunto aí, viu? Fiquem ligados. Esse é o pod que mais pode da TBC, esse é o Pod Render. Eu quero pedir para vocês que estão nos assistindo aí, deixe um like, tá? E também compartilhe o link para suas redes de contato. Hoje eu vou estar falando aqui com ela, que é secretária de Promoção Social, secretária da Mulher, Família e Direitos Humanos da cidade de Goianésia, primeira dama do município também. Ela chama Eloá Menezes. Muito bem-vinda, Eloá Menezes, aqui nos estúdios da TBC. Oi, Rebeca. É um grande prazer estar aqui para falar um pouquinho do nosso trabalho que a gente faz lá. E eu quero agradecer essa oportunidade que você está me dando, tá? Eu que agradeço, Eloá. Você, então, é natural de São Paulo, né? Mas aos 4 anos você mudou para Goiânia, é isso mesmo? Isso, 4 anos eu morei em Goiânia e fiquei lá até casar quando eu tinha... foi em 2012. Aí, em 2012, eu casei, tive filho no mesmo ano e mudei. Então, você só nasceu em São Paulo? Só nasci em São Paulo. Só nasceu. Sou é goiana. Goiana de coração e agora goianesiense. Mas não de pé rachado. Não. Mas você já tem o título de goianiense? Eu acho que você tá vindo aí um título de goianiense para você, né? Tá sim. Eu ganhei o título de cidadã goianesiense agora na Câmara de Goianésia. E o deputado Caio Salim me concedeu o título de cidadã goiana também, que está chegando aí também. Coisa boa. Então, parabéns. Agora já é goiana já podemos dizer isso. Né? Você, então, tem 2 filhos. Sim. 2 filhos, é um casal, como é? Um casal, o José Neto, de 9 anos, e a Camila, de 7 anos. E você também é professora, a sua formação é de educadora física, e eu fui personal trainer em Goiânia por muitos anos, né? Trabalhei em muitas academias, eu era professora de ginástica, amava a minha profissão, mas logo que eu tive filho, eu parei, né? Uhum. E aí, como eu mudei para Goianésia, eu fiquei sendo mãe exclusivamente por uns 3 anos. E depois, eu voltei como decoradora de festa infantil. Olha então, eu era, antes da política, eu era decoradora de festa infantil e mãe. Uau, então tem aí um talento para essa questão aí de cerimonial, de organização. Adoro. Fazer boas agendas. Isso, adoro. Mas vem cá, como que foi, Eloá, essa sua saída de Goiânia para Goianésia? Por que você foi para Goianésia? Então, o meu marido, Leonardo Menezes, ele é natural de Goianésia. E eu digo que ele me deu o golpe da barriga. Porque quando eu ganhei o meu bebê tinha 1 mês, ele falou, nós temos que mudar para Goianésia. Então, assim, eu não tive nem escolha. De falar. Eu tive um pouco de medo, mas, né, eu era casada com ele há um pouco mais de 1 ano. Aí eu falei, não, então vamos para Goianésia, né? Então, quando meu filho tinha 1 mês, ele decidiu mudar para Goianésia para tomar conta dos negócios da família. E quando meu filho fez 2 meses, eu já estava morando em Goianésia. Seus filhos nasceram lá? Eles nasceram, o José Neto nasceu aqui, né? Aqui. Com 2 meses eu fui pra lá. E a Camila, ela nasceu aqui em Goiânia porque a gente veio pra maternidade aqui, mas eu já morava lá em Goianésia, né? Quando ela nasceu. Excelente. Então, assim, vamos lá. Trajetórias, né? A gente entende que são processos. E eu queria entender, assim, você formada em educação física, foi por um período decoradora e hoje você tem sido bastante evidenciada, né, no mundo político por estar sendo uma secretária muito ativa nas questões de inclusão, enfim. Mas como foi, Eloá, você chegar na política? O que foi que aconteceu para hoje você ser secretária de 2 pastas importantíssimas dentro de um município, né? Claro que a gente já comentou aqui, né? Primeira dama, mas como que foi isso tudo? Você aceitou seu marido entrar na política de cara ou tem sido algo contínuo? Como que tá isso para você? Rebeca, então, eu fui pega de surpresa. A eleição foi em novembro, né? Quando foi setembro, meu marido não era da política. O primo dele era o prefeito, que é o Renato de Castro. Sim.
e o primo dele não pôde concorrer às eleições por questões políticas, e aí o meu marido foi chamado para ser o seu sucessor. E assim, eu confesso para você que eu tinha um pouco de receio, né? Eu tenho algumas questões que eu acho que eu sou igual toda cidadã comum, né? Aquela que fica de fora só falando mal dos políticos que estão lá dentro. Às vezes a gente não dá nem pra gente saber quem ali quem é bom de verdade ou quem ali tá por política simplesmente, né? Eu tenho muito essa crítica comigo, mas resumindo, em 2 meses o meu marido foi candidato e ganhou a eleição. Ou seja, em 2 meses eu me tornei primeira dama, né? E o que aconteceu? Eu tinha muita vontade de fazer trabalhos na inclusão, porque quando ganha em novembro, você tem de novembro a janeiro para você ficar pensando, né? Tipo assim, agora eu sou uma primeira dama, o que eu vou fazer de bom para a sociedade? Sim. E Goianésia é uma cidade onde tinha um trabalho bem bacana, através da promoção social, né? Tinha até a primeira-dama Igara de Castro, que fazia um trabalho frente à pasta da promoção, mas eu senti uma necessidade de fazer algo pela inclusão. Eu sempre gostei de inclusão. O meu filho, ele é autista, ele tem 9 anos, mas ele é um autista muito leve. Então, assim, eu não tenho problemas com relação ao desenvolvimento dele, nunca tive, até uma criança que nunca nem fez terapias. Mas eu convivi com mães atípicas, então eu consegui sentir o sofrimento, né, que elas sentem, tipo assim, a busca que elas têm por tratamentos ou por aceitação. Então, assim, por simplesmente compartilhar muitas vezes, né, Eloá? Compartilhar as necessidades que elas precisam, né? Isso é importante. Isso. Aí eu falei, eu queria fazer alguma coisa por elas. E eu queria até falar o nome de uma pessoa aqui que foi extremamente importante na minha vida, que ela chama Dulce Ananias, que é uma pessoa que cuidava dos surdos de Goianésia. E ela veio até mim me falar de alguns projetos que ela tinha. E durante esse mês, antes de começar, aliás, eu entrei para a Secretaria da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em fevereiro. Certo. Né? Em fevereiro do ano passado. Fevereiro de 2021. E de novembro até fevereiro, a gente teve várias conversas, né? Eu fui conhecendo esse mundo dos surdos. Tanto é que o meu primeiro trabalho foi pensando nos surdos. Então, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, que é interessantíssimo. Então, foi assim, aí eu entrei na pasta para eu fazer alguns programas, que é o que a gente vai falar muito sobre hoje também, né? Sim. E assim, eu tô encantada com o que eu posso fazer pelas pessoas na política, e hoje eu posso dizer que eu gosto de política. Antes eu falava que eu não gostava de política, hoje eu gosto de política. Eloá, isso é tão interessante, eu estava ainda em outras entrevistas, né, conversando sobre isso, que falta muitas vezes no cidadão brasileiro, né, a gente pode tirar isso um pouco somente do Brasil, mas no ser humano, esse interesse pela política, né? A gente vê que tudo gira em torno da política, a gente vê que detalhes importantes da nossa vida são afetados ou promovidos pela política, mas que na hora da gente falar sobre a política e até mesmo trazer em pauta esse assunto para a mesa, né? Por exemplo, a gente vai almoçar com os nossos filhos, a gente fala de tudo, menos de política com eles. A gente leva os nossos filhos para a escola, eles falam de tudo, menos de política, né? E quando você se posiciona para ser um candidato, para estar à frente, ou como, por exemplo, uma primeira-dama, existe esse preconceito. Eu não sei se você vive isso, mas eu acredito que sim. Só de você ser uma primeira-dama, as pessoas já olham um pouco diferente para você. E hoje você está vendo o outro lado dessa moeda, né? Você acredita que a gente precisa fomentar mais educação política nesses adolescentes, nesses jovens das nossas cidades? Eu acredito, e uma coisa, Rebeca, que eu penso assim, que eu sou até um pouco vítima, porque como eu não fui treinada para ser política, às vezes eu sou um pouco criticada, né? Porque uma coisa que eu vi na política, que as pessoas têm que entender, a boa política não é só, ou o bom político, aquele que é educado, aquele que é gentil,
Não, o bom político é aquele que faz pela população. Sim. Porque quando você faz bons projetos, você sempre tem desgaste. Porque sempre existem pessoas que ficam de fora desses projetos. Isso é inevitável. Isso. Então, assim, o que acontece? Tem muitos políticos que não fazem nada, mas estão sempre sorrindo, em evidência, e acenando, e são sempre os melhores. Então, eu falo assim, gente, tem que falar para a população que o político, ele não tem que ser simplesmente educado e gentil. Ele tem que fazer bons projetos para a população. Sim. Então, eu queria muito, assim, que as pessoas mudassem esse jeito de ver política. Sim. E é pela árvore que a gente conhece o fruto, né? Ou pelo fruto que a gente conhece a árvore. É isso mesmo, é pelo fruto que a gente conhece a árvore. A gente não tem como a gente falar se é uma boa árvore se a gente não vê frutos disso, né? E eu falo muito sobre política pública baseada em evidência. Baseada em evidência. Não é só sair fazendo política pública ou tendo ideias mirabolantes sobre os projetos da sociedade, mas baseado em evidência. Uma evidência, por exemplo, que você trouxe em pauta é porque você viveu como uma mãe de autista e você trouxe essa realidade para o serviço público, né? Então, assim, isso que você falou é muito importante, né? Eu vejo assim, as pessoas entenderem que são ações, né, que realmente mudam a vida das pessoas. Não é isso? Eu vou até te dar um exemplo agora que a gente está estudando, porque eu assumi a promoção social também, a pasta da promoção social tem um mês tem um mês e alguns dias. E a gente está pensando em fazer um projeto que é um auxílio eu estou pensando no nome de auxílio pró-vida, que é dar um auxílio para as pessoas que são profissionais liberais para fazer uma cirurgia. Então, vamos supor, um profissional liberal que vai fazer uma cirurgia tem que ficar 1, 2 meses de repouso, como que ele faz? Ele não tem renda nenhuma, né? Então, assim, é lógico que a gente vai fazer um estudo socioeconômico dessa pessoa, mas a gente quer, sim, ajudá-lo, né? Eu tô até pensando, assim, num auxílio de R$500. Eu vou te dar um exemplo. Aí, eu conversando com meu marido tem muito medo. Ele fala assim, eu tenho medo disso trazer mais críticas do que elogios, né? Só que aí eu falei para ele, eu falei assim, se a gente ficar só buscando elogios, a gente não faz nada. Isso mesmo. Se a prefeitura tem dinheiro, se a gente pode ajudar a pessoa, que a gente ajude, a gente está pensando em ajudar... Não, é mais, gente, tipo assim, umas 80 pessoas por mês. Por que não ajudar? Ah, tem pessoas que vão ficar de fora, porque você sabe, quando a gente faz projeto, a gente tem que seguir a risca, né? A gente não pode simplesmente uma pessoa, pode abrir uma exceção, a gente não pode abrir exceções. Então, tem desgaste, sim, mas vamos ajudar, né? Mesmo aquela pessoa que fica de fora, ela pode ficar chateada com o que não foi feito para ela, mas pensa o que a gente está fazendo para a população, né? Que com certeza a hora dela vai chegar, porque a gente, eu falo assim, Rebeca, todo mundo que vai na minha sala me pedindo uma coisa que eu não posso dar, ela sai sem aquilo, mas eu vou para casa pensando no caso dela, de como eu posso fazer para ajudá-la, né? Porque igual a ela, tem várias pessoas, né? As pessoas reclamam sempre de coisas assim, que na verdade, a dificuldade de muita gente, não é só dela. Então, eu costumo dizer isso, não é fácil a gente ajudar na prefeitura, você já trabalhou dentro da prefeitura, você sabe como é que é, mas a gente tem que ir atrás de projetos, né? E através desses projetos você pode ajudar a população. É isso que você falou, assim, o básico, né? Todo mundo diz que a mudança, tem que existir mudança, mas sempre que você se propõe a fazer a mudança, você tira a pessoa de uma rotina, você tira a pessoa de uma mentalidade que sempre existiu para trazer algo novo. Isso mexe. E nem Jesus agradou a todos, né? É muito difícil. Isso é feito por nós, né? E eu até tenho uma frase que você comentou aqui nos bastidores nossos, que você quer ajudar quem mais precisa, que digamos, é a sua missão, né? Dentro da sua função. E a gente vê aí, então, projetos relacionados à inclusão, projetos para as pessoas surdas, mas também você está pensando nesse profissional liberal, né? Que, de fato, se a gente for pensar, poxa, ele é profissional liberal, sofreu um acidente de carro, precisou de fazer uma cirurgia. Quem vai sustentar essa casa, né? Será que o município pode
trazer aí um alívio por 2, 3 meses. E são políticas assim que a gente precisa fomentar, né? Então, parabéns pelas iniciativas e vamos trazer... Eu falo sobre o potencial, Eloá, que potencial é aquilo que depende muito de onde você coloca o potencial, né? Então, você tem um potencial, você tem uma caixa de fósforo e vai ligar esse fogo. Você pode ligar numa vela, você pode ligar num papel pequeno ou você pode incendiar uma mata. Isso. Né? Eu sempre comento isso e sempre trago isso aqui nas minhas entrevistas. Fantástico. É isso, depende de onde você vai colocar. Você vai colocar esse potencial aonde? A nível municipal, estadual, federal, onde é. Mas isso vai ter reflexo, com toda certeza, para a sociedade. Isso, né? E assim, eu quero até abrir um parêntese aqui, porque, igual eu falei para você, eu cheguei meio que de paraquedas na política. Hoje eu sinto muita necessidade de estudar realmente política para, igual você falou, não ficar só no achismo. Então, hoje, eu tenho essa humildade de falar o seguinte: o que é o jeito de eu trabalhar? É ouvir as pessoas, ouvir as necessidades dela e fazer projetos para alcançar esses objetivos, entendeu? Sim. Então, assim, eu não tenho nem tanto estudo político. Mas eu acredito que para a promoção social, eu acredito que é mais a empatia, é olhar o que o próximo está pedindo. Sim. Então, assim, às vezes eu até sinto, sabe, Rebeca, o meu trabalho é um pouco amador, porque eu não estudei para estar aqui, né? Me incomodo isso, eu tô já buscando estudo, mas eu acredito, assim, eu tenho orgulho da minha trajetória até agora, sabe? E eu acredito que eu esteja no caminho certo. Sim. Né? Vou errar, acredito que vou errar bastante, mas é sempre tentando acertar. E eu vou te dizer, Luá, muitas vezes o nosso telespectador tá ouvindo e se inspirando aí, né? Eu falo que esse programa pode render muita coisa mesmo, porque, de fato, eu acredito que as pessoas estão precisando de inspirações, assim, naturais, né? Leves, porque muitas vezes, quando você cria um personagem político, ele pode até perdurar aí por um período, mas não vai longe. Então, quando a gente vê a essência, né, igual você falou, cair de paraquedas, muito bom, porque o que a população quer? A população quer pessoas que caiam de paraquedas na política e entenda que esse é um meio excelente de fazer a boa política, porque não adianta você ser um novo político ou uma cara nova na política com velhas práticas. Isso. Não é mesmo? Então, você é uma pessoa nova na política, você é uma secretária de 2 pastas, mas com práticas novas também, né? Com ideias novas, não é isso? Exato. E uma das práticas que eu quero dizer aqui é você como secretária, né, da Mulher, Família e Direitos Humanos de Goianésia, você fez projetos que são referências no nosso estado hoje. O primeiro é o CAD, que é a Central de Apoio aos Deficientes, é isso? Isso. E o CEMESP, estou falando certo? Tá. Centro Multiprofissional especializado na inclusão. E ambos visando ajudar as pessoas, como a gente está comentando, com algum tipo de deficiência. Como que nasceu esse projeto, né? Como foi esse insight? Tipo, eu preciso fazer esse centro, eu preciso criar um projeto assim. Qual a necessidade que você viu? E explica um pouco mais da necessidade em Goianésia. Então, quando antes um pouco, né, de eu assumir a pasta, que eu sabia que eu ia assumir, eu já comecei a pensar e já comecei a buscar ouvir a população. Então, eu queria ver como é que estavam os surdos de Goianésia, quem eram eles. Eu quis saber quem eram os cegos, quem eram as pessoas em cadeira de rodas. E eu sabia que lá também nós temos muito autistas na rede municipal, crianças com deficiência intelectual, crianças com síndrome, se bem que síndrome de Down já tem menos. Mas aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer por esse público. E aí eu montei, primeiramente foi o CAD, a Central de Apoio ao Deficiente, que eu acho que é uma coisa tão simples, Rebeca, que eu gostaria mesmo de coração que um município que não tem, eu não tenho ainda esse estudo de onde
possa ter algum trabalho similar. Mas foi muito simples, foi muito fácil, foi muito, assim, assertivo. nada oneroso, muito assertivo. Então, o que acontece? O CAD, a Central de Apoio ao Deficiente, ela tem 4 projetos. O primeiro é o CAS, que é a Central de Apoio ao Surdo, que ele já foi, já começou em abril do ano passado. Então, foram 2 meses para a gente estruturá-lo. O que é o CAS? Eu estou falando de uma cidade de 80 mil habitantes. Certo. Tá? Mais ou menos 80 mil, que tem 80 surdos, mais ou menos. Então, assim, é uma cidade pequena, né? Sim. Então, assim, obviamente... Para o nosso telespectador, a cidade é Goianésia. Goianésia. Então, o que a gente fez? Eu tinha uma coordenadora, que é a Dulce Ananias, que, aliás, quero mandar um abraço para ela, porque ela mora no meu coração. Acho que você tem que ter a oportunidade de conhecê-la. Aí, então, eu já quero trazê-la e conversar com ela. Isso. Briguenta e luta, ela é ótima. Precisamos de mais pessoas assim, verdade. Aí, o que consiste? Ela é a coordenadora, aí a gente pegou 2 intérpretes de Libras, e essas intérpretes de Libras, a gente montou uma central. Então, o surdo, elas têm um grupo, o surdo liga nesse grupo, né, através de videochamada, e fala, ó, eu marquei uma consulta médica tal dia, ou eu tenho que ir no VaptVupt tal dia, eu tenho uma entrevista de emprego tal dia, elas agendam. E como Goianésia é uma cidade relativamente onde tudo é perto, né, muito centralizado, elas vão até eles encontram lá e elas fazem a interpretação para eles. Que espetáculo! E, então, assim, ela conseguiu suprir essa necessidade deles. Então, peraí, o surdo, dentro do CAD, Central de Apoio ao Deficiente, existe um braço ali, um programa chamado CAS, que é Central de Apoio aos Surdos. Isso. E os surdos da cidade, sabe que tem essa central, eles necessitando de uma intérprete, sendo para uma consulta médica, buscar algum tipo de documento na prefeitura, no VaptVupt, ele precisa desse intérprete, porque isso a gente vê em muitas cidades. Né? Muitas cidades, a pessoa precisa do intérprete, ele vai ligar para um amigo, vai ver se alguém pode, tenta falar, não consegue, tenta dizer que está com dor ali no hospital, o médico não entende. Então, lá em Goianésia, esse surdo pode ligar na central, agendar, colocar, olha, tem um agendamento para ir na prefeitura resolver meu IPTU. Exatamente. Aí ele vai ter um intérprete com ele. Vai ter um intérprete. Nós temos 2 intérpretes, que é a Daniela, queria até mandar um abraço, e a Letícia também. E excelente. Elas fazem um trabalho com maestria. E outro serviço que elas fazem também é que elas interpretam todos os vídeos institucionais da prefeitura. Então, acaba que é muito bacana, Rebeca, porque os surdos, eles acompanham tudo o que acontece da prefeitura. E aí, quando você coloca um vídeo sem interpretação, porque às vezes não dá tempo, eles vão lá, eles brigam. Aí, assim, eu já até fiquei, já combinei com a Dulce, quando não der tempo, porque às vezes é uma coisa que tem que ser leva rápido, tempo, a gente sim. interpreta e coloca no grupo deles, entendeu? Olha, que eles interessante. serem sempre assistidos. E esses intérpretes? Hoje tem cursos de Libras, tá em falta de intérprete, porque pode ser que um telespectador nosso, né? Ele é intérprete, é formado, tem graduação, enfim. Eu conheço uma, por exemplo, que tem mestrado, doutorado, né? Em língua brasileira de sinais, né? E aí ela às vezes está precisando trabalhar, vai lá para Goianésia, porque tem oportunidade. Lá está faltando intérpretes. Então, agora, a Letícia, que eu até mandei um abraço, ela acabou de ganhar neném agora, e a gente até arrumou um outro, e foi difícil arrumar. Mesmo porque elas têm muito conhecimento da parte política também, né? E, então, igual a coordenadora falou, eu vou ter muito trabalho para ensinar esse vocabulário também, né? Porque o intérprete, ele vai precisar saber o nome dos vereadores ou das sinais, né? Mas, assim, Goianésia, por ter 80 surdos somente, eu acredito que tem uma quantidade boa de intérpretes. O que às vezes está faltando é como elas não tinham tanta oportunidade de emprego, elas não faziam cursos, né? Mas aí, junto com esse caso, nós já estamos também organizando um curso para alfabetização dos surdos.
Porque é impressionante, Rebeca. Eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo, elas às vezes não sabem. Tem muitos surdos, principalmente os surdos da população mais vulnerável, eles não leem, não escrevem. Então, assim... Analfabetos. Analfabetos. Da língua deles e exatamente, da língua... Tem uns que não falam Libras e nem conseguem ler. Então, assim, a gente aí dificulta ainda mais a comunicação, porque muitos deles, mesmo que não encontre alguém que fale Libras, você pode escrever, mostrar para ele, ele vai conseguir identificar o que é a comunicação, qual é a comunicação. E não sabendo. E aí, então, vocês estão criando dentro dessa central, estão com um projeto de trazer a alfabetização para os surdos. Na verdade, como eu tinha a Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, ela era uma secretaria mais de articulação, né? Como é uma secretaria nova, eu não tinha nem recurso para contratar. Então, eu articulava praticamente tudo. Aí eu articulei esse curso com a educação. Então, teve que passar no Conselho de Educação. E só agora que a gente vai iniciar, porque o ano passado estava em pandemia, né? Então, a gente vai iniciar só agora mesmo. Mas isso é uma parceria com a Secretaria de Educação. Excelente, excelente. Que pode também trazer futuramente cursos de Libras também, né? Para a população. Enfim, olha, eu já dando dicas aí para você lá. Ótimo. Tem mais um programa aqui dentro do CAD, né? Que é o Central de Apoio à Deficiência. Tem um programa chamado TC, Transporte ao Cadeirante. Como que é isso? Então, aí o que eu fui ver das pessoas em cadeiras de rodas? Eu falei, gente, o ideal seria que as nossas ruas fossem preparadas para todas as pessoas em cadeiras de rodas. Mas isso rampas, né? Isso está, assim, totalmente fora de cogitação, de tudo, porque se a gente fizer um projeto desse, é capaz de em 4 anos sair só no finalzinho do mandato. E as pessoas acham que é só porque a gente quer fazer no final para ser reeleito. Não, é porque demora demais. E é muito oneroso. Eu acredito que eu não sei nem por onde começar um projeto desse. Porque as cidades não são planejadas a partir disso, né? Mas lembrando que pessoas como você à frente, né, e fazendo políticas públicas, a gente entende que de agora em diante pode ser que as novas construções da cidade já sejam determinadas, de que tenham rampas ou piso tátil, enfim. Na verdade, hoje já teve um avanço, né? Porque todas as construções, a partir, eu não sei de quando, mas elas já têm que ser obrigatórias. Obrigatório. Sim. Principalmente em órgãos públicos, né? Tem que ter obrigatoriedade da acessibilidade. Da acessibilidade. Sim. Né? Então, eu acredito que realmente é um processo que demora, mas eu acredito que a gente vai chegar. E vai chegar. Aí, o que eu pensei? Bom, já que eu não posso fazer isso, o que eu posso fazer para aquela pessoa em cadeira de rodas que não possui um veículo em casa, né? Que ela tem que se deslocar a cidade toda para ir numa consulta médica. Eu vou colocar um carro à disposição dessa pessoa e funciona como uns surdos. Tem um grupo, ela liga, né? Ela fala com uma atendente que marca a consulta dela ou a visita dela, vai lá, busca ela e leva de volta. Sem custo para essa pessoa. Sem custo nenhum. O município, super fácil também, a gasolina cara do jeito que tá, mesmo assim o município tá fazendo isso pelas pessoas. Lógico que faz. Muito bem, parabéns então aí pro prefeito também. O prefeito, né? ele faz tudo que eu peço para ele, eu tenho que agradecer muito o prefeito. Nós temos que, torcer pra gente ter mais primeiras damas influentes, né? Primeiras damas que antes de dormir ali, vai no pé do ouvido aí do prefeito e fala, prefeito. Briguento, né? Porque senão a gente já sabe, né? Que essa influência a mulher já tem, né? Então a gente ganha muito quando a gente tem uma primeira dama ativa, né? Que pede, que cobra, porque às vezes não é uma visão que o homem tem, não é? Eu falo muito assim, Eloá, se a gente está aqui no estúdio e nós temos aqui nosso editor, é um homem, né? Tá aqui com a gente. Entra uma criança aqui no nosso estúdio, um bebezinho, né? Uma criancinha. O primeiro a conversar com essa criancinha, a brincar, a puxar papo, são as mulheres. Nós somos mais humanas, né? Assim, vamos abraçar, vamos querer, vamos, né? O lado direito do cérebro, mas eu acho que nós temos esse, emoção, né? Então nós precisamos mais das mulheres em lugares
né, de poder, da política, porque eu acredito que a visão de sociedade, né, de cidadã, é diferente da mulher. Então, agradecemos aí você, né, por estar falando ali com o prefeito. E eu sempre falei para ele, porque ele está fazendo um excelente trabalho, ele veio, é um político novo, né, um político que veio sem vícios, querendo fazer realmente acontecer. E eu falei para ele, você cuida aí da parte estrutural e deixe das pessoas, eu cuido. Com então, você. Assim, ele, na verdade, os surdos, ele que me apresentou o projeto, ele que pediu para eu ir lá, ele falou, vai que você vai gostar. Isso antes dele ganhar ainda. Então, eu lembro direitinho, que eu até falei com a Dulce, eu falei, Dulce, eu quero fazer, mas assim, eu não quero nem te influenciar, eu não estou falando aquela proposta de política, eu vou fazer, vota em mim. Não é isso, é que eu senti a necessidade realmente de fazer. Porque tudo que eu fiz aqui, que vocês estão ouvindo, não foi promessa de campanha, não foi nada promessa de campanha. Eu entrei e vi que eu tinha que desenvolver. Não foi nem promessa, foi já ação. Foi ação. Não teve nada aqui que era promessa de campanha, mas realmente o meu marido, ele me apoia em tudo que eu peço para ele. Ele tem um pouco de medo, igual eu te falei, às vezes, da gente querer ajudar e acabar de ter uma imagem negativa, mas eu falei para ele não ficar com medo disso, que as pessoas têm que entender que a gente está fazendo. Isso é mesmo. Muito mais fácil só sorrir e acenar, né, do que fazer e com certeza ter algum tipo de desgaste. E com toda certeza, isso aí é aquilo que a gente estava falando, né? São os frutos e a gente vai conhecer essa árvore por esses frutos, e não à toa que a gente te trouxe aqui hoje no programa para que a gente possa também disseminar isso que está acontecendo, né? Então, provavelmente tem aí alguns prefeitos, vereadores que estão nos assistindo, né? Nossos telespectadores aí. Leva esse projeto para a sua cidade, né? Leva a Central de Apoio aos Deficientes, leva essa ideia, né? Por mais que hoje em Goianésia tem 80 surdos, na sua cidade pode ter 1.000, pode ter 2.000, e você pode aumentar essa equipe, mas levar a boa política, a boa ideia para o município, né? Eu acho que coisas boas, a gente tem gente que copia tanta coisa ruim, né? Copia coisa boa, que dá mais certo, né? Dentro dos 4 programas da Central, tem também o TAC, Transporte e Apoio aos Cegos. Como que é essa ajuda? É o transporte mesmo. Igual a gente faz pro cadeirante, a gente faz também pro cego. Só que o cego sempre tem que ter uma pessoa. A gente leva também uma pessoa para acompanhá-lo. Né? Ok. Então é isso. Então a pessoa liga e faz. Lá, você tem o número que essa pessoa precisa ligar? Como que funciona? É um WhatsApp? O CAS tem um número, né? Um número de WhatsApp, mas ele também o WhatsApp, mas atende. Se bem que o CAS atende só se for uma pessoa que não seja surda, né? Tipo a mãe de um surdo. Certo. Normalmente eles ligam através de videochamada. Tá bom. Pelo WhatsApp. E a Central de Apoio ao Deficiente, ela tem outro. Por quê? Eu tenho 2 coordenadoras. Eu tenho a coordenadora da Central de Apoio ao Deficiente, que é a Vanessa. Quero mandar um abraço para ela, super competente. Mas o CAS tem a Dulce, que é a coordenadora só deles. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu deixei porque como ele é um projeto maior, né? Que ela tem que ensinar as meninas Libras, então ficou 2 coordenadoras. 2 coordenadoras. O CAD tem mas o CAS tem o dele separado. Excelente. A gente vai deixar então na tela aí, né? A gente vai deixar para você ligar, caso você seja de Goianésia, ou se quiser também conhecer mais o projeto, né? A gente vai deixar o número do CAD e também do CAS, que é um quadro dentro da Central, porém que tem mais autonomia, não é isso? Isso, e eu estou também à disposição. Qualquer primeira dama que quiser ouvir um pouquinho do projeto, sabe? Eu faço questão de ajudar, porque eu quero ajudar pessoas, não só pessoas de Goianésia. Então, estou aberta para quem quiser saber um pouquinho. Muito bom, muito bom. Eloá, tem também o projeto AFAD, que é o apoio às famílias dos deficientes graves. Esse apoio, ele é de instrução, por exemplo. Vocês fazem uma reunião com as famílias que têm pessoas com deficiência. Como que funciona esse apoio também? Na verdade, Rebeca, esse AFAD, ele é o seguinte, a gente pegou as famílias de Goianésia que tem aquelas crianças ou adultos com paralisia cerebral, nível 4 ou nível 5. Certo. Aquelas pessoas que não andam, não falam,
né? Tem dificuldade, às vezes, de comer. Então, o que a gente fez com essas famílias? A gente tem um apoio, a gente dá um apoio um pouco mais especializado para elas. Vamos supor, elas já se beneficiam do transporte ao cadeirante. E, assim, a gente é tipo como se fosse um elo entre elas e a prefeitura. Então, por exemplo, hoje me ligou uma agora. A cadeirante, a que tem paralisia cerebral, me mandou WhatsApp, que ela não fala, mas ela escreve com a cabecinha. Ela falou, me ajuda, minha mãe está com muita cólica, é urgente. Aí, automaticamente, eu já passo as meninas para ir lá, para ver o que ela precisa, porque como que essa mãe vai dirigir até lá? Sim. Aí eu perguntei, precisa de uma ambulância? Ela falou assim, ainda não, mas ela precisa fazer um exame. Aí, como que essa pessoa que, no caso, a mãe está passando mal? Quem cuida está debilitada. Está debilitada. Então, eu vou e a gente faz uma ajuda, um apoio. A gente que vai lá na saúde, se precisar de uma ambulância, a gente pede. O que aconteceu? O ano passado, não sei se você ficou sabendo, Rebeca, aquilo me chocou. Um rapaz que tem paralisia cerebral, acredito que nível 5, a mãe dele infartou. E em 4 dias, ninguém deu falta da mãe dele e ele morreu de fome. Meu Deus. Então, assim, eu falo, gente, uma cidade igual Goiânia, uma cidade pequena. Eu falei, eu não quero. Isso é inadmissível acontecer na nossa cidade, né? Então, sim. assim. Que seja até esse apoio, por exemplo, Eloá, uma visita. Uma visita, né? Semanalmente. A gente liga, sim, para ver se está tudo bem. Às vezes até de suprimento, né? Isso. Porque uma pessoa como essas deficiências graves, tem que ter uma pessoa full time, né? Exatamente. Assim, com essa pessoa, para dar banho, para cuidar, para dar comida. É uma pessoa full time cuidando dessa outra. Isso. Então, às vezes, não tem condições de trabalhar, né? Não tem condições nem mesmo de ter um tempo, né, livre. Eu falo porque eu tinha uma tia que era, assim, deficiente grave e quem cuidava dela era a mãe. E, infelizmente, a mãe faleceu. E essa é uma perda muito grande para uma pessoa como essa, porque a vida dela depende daquela outra, né? Então, se o município, estado, né, não faz algo por essa família, né, em diversos aspectos que pode ser, fica uma família totalmente vulnerável, né? Então, esse apoio que vocês fazem é importantíssimo, né? Quero parabenizar. Isso aí também é feito, esse apoio também em relação a suprimentos, essas coisas assim, cestas, vocês também levam? Como funciona? Nós temos 20 famílias só, até hoje, cadastradas nesse programa. Tem algumas que não precisam de cesta. A gente faz esse apoio, a gente dá esse apoio se elas precisarem, mas tem umas que não precisam. Já tem umas que recebem cesta mensal, sabe? Fisioterapia então, também tem esse tipo de atendimento? Rebeca, eu tentei fazer fisioterapia nessas pessoas em casa. Aliás, era uma das... Eu tinha dois objetivos com esse programa. Um era colocar a fisioterapeuta em casa, mas não funcionou, porque segundo os fisioterapeutas, eles são pacientes neurológicos. Certo. E eles precisam de muito equipamento, sabe? De muito equipamento. Então, assim, aí acaba que eles têm que ir até a clínica mesmo. Eles não conseguiram fazer em casa. E outro era assim, igual você falou, às vezes essa mãe não consegue ir num salão de beleza, essa mãe não consegue ir num supermercado. Ela precisa simplesmente de um tempo para ela também. Isso. Aí eu até pensei, eu falei, eu deixo uma assistente social com esse menino dentro da casa dela. Mas aí eu também não consegui, porque você deixar uma pessoa, né, que é desconhecida dentro da casa do outro pode acarretar problemas outras que a gente não coisas, quer. né? Então isso eu não consegui, mas eu consegui a enfermeira para ajudar no banho, às vezes aqueles adultos muito pesados que a mãe não consegue. Isso a gente conseguiu, porque sempre a mãe tá junto. Excelente, né? Excelente. Então, e esse CEMESP, como que funciona esse centro multiprofissional especializado na inclusão? Esse, Rebeca, ele vai começar a semana que vem. Foi um ano de planejamento. Na verdade, um ano não, porque eu estava envolvida com o CAD. Mas desde julho do ano passado até agora, a gente teve que passar no Conselho de Educação,
tivemos que planejar. Uhum. O que aconteceu? Eu vi que tem muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças que precisavam de tratamento, que são os autistas, síndrome de Down, deficiência intelectual. Uhum. E aí eu falei, o que eu posso fazer por essas crianças? A gente tem tratamento na saúde, mas a impressão que dá é que essas mães ficam andando pela cidade e não conseguem o tratamento ideal. Quando elas conseguem uma fono, ficam 10 sessões, a fono dá alta, e aí passa para outro tratamento, fica meio perdido. Aí o que eu pensei? Eu falei, vamos montar uma escola no período do contraturno. Então, eu vou dar um exemplo. João é autista, estuda na escola A de manhã. Então, ele vai para a escola João Manuel, que é só uma escola, à tarde. E lá ele vai ter fonoaudióloga, musicoterapeuta, ecoterapia. Hidroterapia, tem também, né? Isso. Que mais que ele vai ter? Piscina, às vezes, psicomotricista, psicopedagogo, psicomotricidade, né? Isso. Então, assim, ele tem todo o tratamento à tarde. E, assim, que interessante. E a gente também lá tem cantinho do repouso, sabe, do descanso. Então, vai ser uma maneira que a gente achou para cuidar dessa família, né? Porque, às vezes, uma mãe, essa mãe mais, pensando na mãe vulnerável, ela não tem uma condição de cuidar tão bem dessa criança com todos os tratamentos que ela necessita. E às vezes esses tratamentos, Eloá, são importantíssimos para a evolução dessa criança. Exatamente, né? E sem condições, às vezes consegue um exame ou consegue um tipo de aula, mas o outro já não consegue ali. Então, vai ser um centro especializado mesmo para essa inclusão. Isso. E aí, vamos supor, o João estuda na escola A, vai para o João Manuel à tarde, e o Pedrinho, que estuda na escola B à tarde, vai para o João Manuel de manhã. Também. E a gente conseguiu 40 crianças do município. São poucas, eu achei até que ia dar mais, mas tem poucas por enquanto. E num primeiro momento, a gente vai atender só autistas, síndrome de Down e deficiência intelectual. Mas eu tenho intenção de, o ano que vem, conseguir para todos que têm dificuldade de aprendizagem também. TDAH, TOD, ampliar esse serviço. Exatamente. Eu quero começar pequeno, né? Porque é um projeto assim, tudo que eu começo, eu gosto de começar pequeno para eu ter domínio, né? Sim. Mas eu tenho essa intenção, sabe? Eu quero atender excelente. a todos. E assim, até falando que pode ser que tenham poucas pessoas ali, mas o que eu acho que o legal disso tudo é a inspiração, né? Isso. É saber que está funcionando, é pequeno, mas está funcionando, então que amplie, que aumente esses braços, mas que esse serviço seja feito, né? Então eu quero te parabenizar, que bate-papo incrível, foi excelente. Vou ter que fazer outra entrevista dessa para a gente falar mais coisas aqui, né? Olha, foi o programa inteiro só falando de projeto, olha tanto que você está fazendo muito projeto, viu? Então, obrigada, Eloá, pela sua presença. Obrigada a você, tá, Rebeca? Eu fico super feliz de estar aqui e eu quero agradecer porque eu sei quanto você também luta por essas pessoas, né? Pela inclusão da sua cidade, né? Sim, que é Anápolis, com certeza. E né? se eu estou pedindo para as pessoas inspirarem você, é porque a gente já se inspira, né? A gente já vem conversando. Eu tenho um carinho especial pela sua gestão, pela forma que você tem feito política, né? Isso é realmente muito bom. E eu espero que esse nosso bate-papo renda aí inspirações para você, mudança na sua vida, né? Você que está nos assistindo. Na semana que vem nós temos mais podcast. Esse que é o pod que mais pode da TBC. Esse é o Pode Render.